Bem-vindos! Nesse vídeo eu explicarei o que são vetores, como eles podem estar na memória e quais são as suas utilidades. Usaremos para esse vídeo, como base, a linguagem de programação C. Vetores, intuitivamente, são uma coleção de elementos. Essa coleção, ou conjunto de elementos, tem duas características importantes. Primeiro, que todos os elementos, que são dados, serão do mesmo tipo. Além disso, eles estarão de forma sequencial, um ao lado do outro. Antes de falar sobre vetores propriamente dito, temos que falar sobre tipos de dados, um pouco sobre memória e ponteiros. Isso porque vetores são uma estrutura de dado, sendo um arranjo contíguo na memória, onde os elementos que estarão ali serão do mesmo tipo. O uso de dado é um método do computador de interpretar e de alocar, ou seja, colocar bits de dados na memória. Isto é, ele definirá como o computador interpretará esses dados e também como eles ficarão dispostos na memória. Alguns tipos de dados na linguagem C são os tipos int, que representam os inteiros, o tipo float, que representam os números decimais, o tipo char, que representa os caracteres. Mas outras linguagens têm seus próprios tipos de dados que serão interpretados de maneiras diferentes. Com isso em mente, agora falaremos um pouco sobre memória, que é intimamente conectada com vetores. Basicamente, a memória é dividida em partes, cada uma específica para algum uso. No nosso caso, as duas que mais interessam são a heap e a stack. A stack é a parte da memória onde variáveis locais e endereços de retorno, ambos pertencentes a funções, ficam alocados. Esses dados são retirados da stack logo após o término da função. Eles se tornam inválidos e inacessíveis ao código. Os endereços de retorno das funções permitem com que elas voltem aonde elas foram chamadas e continuem o processo do código. Ela se chama stack porque ela funciona como uma pilha, onde o último que entra é o primeiro que sai. E stack é pilha em inglês. A memória heap é um local da memória livre onde você pode alocar, ou seja, reservar aqueles endereços para algum tipo de uso que você deseja. Ela tem uma propriedade interessante, que é a possibilidade de se fazer alocação dinâmica nela. Isto é, estruturas de dados podem ter seus tamanhos variados, diferentemente das estruturas de dados na stack. Ambas as partes mencionadas têm seus endereços de memória lineares. A única coisa que muda é o gerenciamento dela. Ponteiros são tipos de dados. Eles guardam endereços de memória. Obviamente, são bits que estão ali, mas são interpretados como endereços de memória. Um jeito simples de entender é falar que um ponteiro aponta para um endereço de memória. Sendo assim, é possível acessar esse endereço de memória de qualquer lugar do código. Basta ter um ponteiro apontando para esse lugar. Vetores e ponteiros são conectados, pois o nome do vetor é como se fosse um ponteiro que sempre aponta para o primeiro elemento do vetor. Uma questão importante é definir qual é o tipo de dado que o ponteiro irá apontar, ou seja, definir qual será o tipo do dado que está no endereço de memória que o ponteiro referencia. Isso irá fazer com que o compilador entenda corretamente qual o tipo de dado que está ali naquele endereço e realize a aritmética de ponteiros da maneira correta. Vale ressaltar que cada endereço de memória representa um byte na memória, que são 8 bits. Agora sim, falaremos sobre o objeto de estudo do vídeo, os vetores. Como já dito, os vetores são estruturas de dados, ou seja, eles servem para organizar dados de problemas ou análises. No caso, os vetores são arranjos na memória de forma contígua. Isto é, ele faz com que cada elemento esteja no endereço de memória seguinte do anterior. As consequências disso são muito positivas, já que fica muito mais fácil de se trabalhar com dados, um do lado do outro na memória, do que dados muito separados. Um exemplo disso é você percorrer todos esses dados de maneira bem mais eficiente do que se eles estivessem espalhados pela memória. Outra consequência é justamente a indexação do local de memória.
O nome do vetor pode ser usado como um ponteiro que referencia o endereço do primeiro elemento do arranjo. Por causa disso, é possível acessar qualquer outro elemento do vetor a partir de aritmética de ponteiros, que nada mais é do que a soma de um valor inteiro a um ponteiro. Esse valor será multiplicado pelo número de bytes do tipo de dado do vetor. Assim, ao ser somado ao ponteiro, esse ponteiro irá fazer referência ao elemento que começa no endereço cuja distância até o primeiro elemento seja o valor. Isso, claro, em termos do tipo de dado do vetor. O valor nada mais é do que o índice do elemento no vetor. Isso facilita porque no código, na linguagem C, não é necessário ficar fazendo aritmética de ponteiros. Basta você saber o índice dos elementos. Um exemplo é esse que está na tela. Esse tipo de indexação transforma o acesso de um elemento de um vetor extremamente rápido para o computador. Outra coisa que vale ressaltar é que a indexação começa no zero. Isso porque o primeiro elemento seria a aritmética do ponteiro que aponta para ele mesmo, mais o valor inteiro zero, e portanto ele é o primeiro elemento do vetor. Outro exemplo está também na tela, mostrando que se você quisesse acessar o segundo elemento de um vetor, você teria que escrever o nome do vetor e entre colchetes o número 1. Agora, uma parte mais técnica, que é como esse vetor pode ficar na memória quando a gente está programando em C. Uma coisa comum na maioria das linguagens, é claro, é que o vetor fica em espaço contíguo na memória, ou seja, cada elemento está um ao lado do outro, os seus elementos são lineares. Em C, há duas possibilidades de você montar um vetor. Uma é na memória stack e a outra na memória heap. A diferença é que na memória stack, o tamanho do vetor é conhecido e não pode se mudar enquanto o código está sendo executado. Na memória heap, isso já muda, pois o tamanho pode ser variável, já que ela permite a solicitação ou a liberação de espaços de memória. Stack, a declaração do vetor é estática. A partir do momento que você declara o vetor, um espaço na memória é reservado para armazenar os elementos dele, tendo o número de endereços igual ao tamanho declarado do vetor multiplicado pelo tamanho do tipo de dado desse mesmo vetor. Já a heap tem endereços de memória que estão livres e podem ser alocados a partir de funções que estão localizadas na biblioteca stdlib.h. São elas malloc, o calloc, o realloc e o free. Esse vídeo não tem a pretensão de se explicar o que cada uma faz, e sim apenas dar um geral. O importante é que calloc e o malloc são as funções responsáveis por alocar, ou seja, reservar memória na heap. Assim, sendo possível reservar espaços contíguos para se formar um vetor. Essas duas funções retornam ponteiros, que serão recebidos por outras variáveis no meio do código, e assim você tem um vetor. O realloc é o que mais importa nessa questão, pois é ele que permitirá a alocação dinâmica, ou seja, ele é o responsável pela mudança de tamanho dos vetores e outras estruturas de dados. Assim como os outros dois, ele também retorna um ponteiro. O free, ele é usado para liberar o espaço que já não é mais usado. Essa diferença entre as duas memórias é extremamente importante, pois às vezes é necessário que o tamanho do vetor seja variável, mas às vezes é necessário que ele tenha um tamanho fixo. Portanto, cada problema terá a sua requisição de que tipo de declaração de vetor será usado. Mas uma consequência negativa do vetor, do jeito que o vetor é estruturado também, é que pelos elementos terem que estar lado a lado, há uma dificuldade de inserir ou remover elementos no meio do vetor. Portanto, fica claro que os vetores são uma importante estrutura de dados
que permite o armazenamento dos dados e o acesso de maneira eficiente, justamente por causa do armazenamento contíguo na memória. E isso faz com que os vetores sejam uma base primordial para outras estruturas de dados.